Olá, vamos à nossa postagem 4 de 10. Lembrando que são 5 postagens para o primeiro bimestre e 5 postagens para o segundo bimestre. Na postagem anterior, na postagem 2, a gente viu o argumento de um número complexo, o módulo de um número complexo. E na postagem 3, a gente viu o argumento de um número complexo. Então, nessa aula, nós vamos ver a forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Então, se você entendeu as postagens 2 e 3, a 4 é basicamente juntar as duas coisas, tá? Então, lembrando aí da postagem 3, nós tínhamos um número complexo na forma algébrica, que é z igual a a mais bi. E aí, nós calculávamos o argumento desse número complexo. Então, só para recordar, o cosseno de θ era o que mesmo? A sobre o módulo de z. E o seno de θ era B sobre o módulo de z. Então, o que nós vamos fazer agora? Desta informação aqui, eu vou isolar o A. Bem simples. Então, quem que é o A? Passo o módulo multiplicando. A igual a módulo de Z, cosseno de θ. A mesma coisa aqui. B é igual a módulo de Z, seno de θ. Certo? Agora, simplesmente, nós vamos pegar essa informação e vamos substituir aqui. Então, quem que é Z? Z é A mais BI. No lugar do A, eu vou colocar módulo de Z cosseno de θ. Mais, no lugar do B, nós vamos colocar módulo de Z seno de θ. Aqui tem um probleminha, porque o seno de θ, o I fica aqui. Fica meio estranho. Então, nesse caso, nós vamos escrever o I antes, tá? Mas é a mesma coisa. Então, I vezes módulo de Z seno de θ. Agora, percebam que eu posso colocar o módulo em evidência, porque ele está nas duas parcelas. Então, isso é módulo de Z, abre parênteses, cosseno de θ, mais I seno de θ. E essa é a fórmula trigonométrica de um número complexo, ou seja, como que é um número complexo escrito na forma trigonométrica? É o módulo dele, que nós temos que calcular pela formulazinha, vezes, abre parênteses, cosseno do argumento desse número complexo, mais a unidade imaginária I, seno deste número complexo, ok? Então, essa é a forma trigonométrica de um número complexo. Bem simples, não é? Se você entendeu as outras partes, então aqui não tem segredo, beleza? Então, vamos fazer alguns exemplos, só que se você entendeu a postagem 2 e a postagem 3, aqui é praticamente a mesma coisa. Então, exemplos. Vamos escrever este número complexo, Z igual a 3 mais 3i, na sua forma trigonométrica. Então, primeiro, o A é 3 e o B é 3.
Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é calcular o módulo deste número complexo. Lembrando a fórmula, o módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, isso é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso é igual a 9 mais 9, 18. 18 é o mesmo que 9 vezes 2. Isso é o mesmo que 3 raiz de 2. Ok? Agora, nós vamos descobrir o argumento. Então, cosseno de θ é A sobre módulo de Z, seno de θ é B sobre módulo de Z. O A é 3, nesse caso os dois vão ser iguais, né? 3 dividido por 3 raiz de 2. Simplificando, dá para cortar o 3. Simplificando, isso é igual a 1. 1 sobre raiz de 2. Nós temos que racionalizar raiz de 2. Raiz de 2. E isso é igual, finalmente, a raiz de 2 sobre 2. Aqui nós vamos ter a mesma coisa, porque os números são iguais. O A e o B são iguais. 3 dividido por raiz de 3 sobre 2. E isso é igual, fazendo as mesmas continhas, a raiz de 2 sobre 2. Então, primeiro, lembre-se, o A é positivo, o B é positivo. Nós estamos em qual quadrante? No primeiro quadrante. Então, estamos no primeiro quadrante. Nós vamos olhar a tabelinha, que eu não reproduzi aqui, mas na tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, só não vai raiz no 1. Nós vamos ver que esse ângulo aqui é, em graus, 45 graus. Ou, em radianos, π sobre 4 radianos. E qual é a forma trigonométrica do número? A forma trigonométrica do número é o módulo dele, abre parênteses, cosseno do ângulo, mais I vezes o seno do argumento, né, do ângulo. Nesse caso, então, qual é o módulo? Calculamos aqui, 3 raiz de 2, então é 3 raiz de 2, vezes, eu vou escrever em radianos, cosseno de π sobre 4, mais I vezes seno de π sobre 4. Encontramos a forma trigonométrica desse número complexo, ok? Vamos fazer mais? Mas é a mesma coisa, é achar o argumento, achar o módulo primeiro, achar o argumento e transformar na forma trigonométrica. Então, vamos pegar Z igual a 4 menos 4 raiz de 3. Então, olha lá, o A é 4, o B é menos 4 raiz de 3. Então, primeiro, o módulo do número complexo é raiz quadrada, não vou escrever a fórmula, 4 ao quadrado mais menos 4 raiz de 3 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 16 mais
4 ao quadrado é 16, raiz de 3 ao quadrado é 3, multiplicando 48, isso é igual a raiz de 64, e raiz de 64 é 8. Agora vamos aos ângulos. Então, cosseno de θ é A sobre módulo de Z, que é 4, dividido por 8, que é igual a meio. Da mesma forma, o seno de θ é B sobre o módulo de Z, isso é menos 4 raiz de 3 sobre 8, simplificando, menos raiz de 3 sobre 2. Então, agora, nós vamos lá na tabelinha e nós vamos procurar. Esquece o sinal, eu não estou com a tabela aqui, estou no poste anterior, você tem que ter ela à mão. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2? Lá na tabelinha é 60. Só que nós não estamos no primeiro quadrante. Nós estamos em qual quadrante? Vou fazer aqui. Qual quadrante nós estamos? O A é positivo, o A é 4 e o B é negativo, menos 4 raiz de 3. Então, nós estamos no quarto quadrante. O meu objetivo é descobrir este ângulo aqui. Então, no quarto quadrante é sempre 360 menos o que eu encontrei na tabelinha. No caso, eu encontrei 60, ou seja, o ângulo é 300 graus. Se fosse em radianos, seria 2π menos π sobre 60 graus, π sobre 3. Isso daria 5π sobre 3. Então, nós já podemos escrever o número na forma trigonométrica. Z é igual módulo de Z, abre parênteses, cosseno de θ, mais I seno de θ. No nosso caso, o módulo é 8. Então, 8 cosseno de 5π sobre 3, vai ficar um pouquinho apertado, mais I seno de 5π sobre 3. Ok? Essa é a forma trigonométrica do nosso número complexo. E ao contrário, e se eu já tivesse o número na forma trigonométrica, C, Z igual a 4 cosseno de 120 graus, mais I seno de 120 graus. E agora? Agora eu quero escrever o número na forma algébrica. Ele já está na forma trigonométrica. Então, desculpe sempre a letra aí, porque aqui não dá para desenhar direito. Eu tenho o signo trigonométrico e eu sei que o número agora está aqui. O ângulo é 120 graus. O número está aqui. Então, observem que o A é negativo e o B é positivo. Então, eu preciso simplesmente calcular o cosseno de 120 graus e eu preciso calcular o seno
de 120 graus, ok? Mas qual é o cosseno de 120 graus e qual é o seno de 120 graus? Agora é o contrário. Eu estou no segundo quadrante. Lembre-se que no segundo quadrante eu tinha que fazer 180 menos alguma coisa, não é isso? Certo? Para chegar ao 120, que número que eu tenho que colocar aqui no lugar da interrogação? O que é os 120 graus? 120 graus é 180 menos 60. Então, só que eu estou no segundo quadrante. No segundo quadrante, o A é negativo e o B é positivo. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, porque tem que ser negativo. E o seno de 120, o B é positivo, é igual ao seno de 60. Agora é só pegar na tabelinha. Menos cosseno de 60 é menos meio, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E agora a gente substitui lá na expressão. Z é igual a 4, aqui, esse parênteses aqui está aqui, tá? 4 vezes cosseno de 120 mais I seno de 120. 4 vezes, qual que é o cosseno de 120 que a gente acabou de calcular? Menos meio. Mais, agora eu vou colocar o I no fim de novo, tá? Seno de 120, raiz de 3 sobre 2 vezes I. E agora a gente faz a propriedade distributiva. Então, Z é igual. Quanto que é 4 vezes menos meio? Menos 2. Quanto que é 4 vezes raiz de 3 sobre 2? 2 raiz de 3 e o I que já estava lá. Pronto, achei a forma algébrica do número que estava na forma trigonométrica. Mais um assim? Então, D, vamos achar outro. D, vamos pegar um número na forma trigonométrica. 1/4 cosseno de π mais I vezes seno de π. Esse é bem fácil. Por quê? Porque você também tem que saber calcular o seno e o cosseno nas extremidades. Eu fiz isso naquela revisão de trigonometria. Mas perceba, o que é π? Vamos pensar em graus. Em graus, π é 180. Então, esse número está aqui. O que significa que esse número está aqui? Significa que o A é negativo e o B é igual a zero, certo? Esse ângulo é um ângulo de 180 graus, ou, como está aqui, π radianos. Então, quais são os valores do seno e cosseno nessa extremidade? Aqui, o cosseno de θ de π, né, no caso, cosseno de π é menos 1, e o seno de π é zero. Então, basta substituir. Z igual 1/4. Lembre-se que, nesse caso, o número tem que ser um número real. Cosseno de π, menos 1, mais seno de π, zero. Zero vezes I. Então, Z é igual a 1/4 vezes menos 1 mais zero, que é igual a menos 1/4 mais zero. Ou seja, como a gente já viu antes, ao contrário, é um número real, tá? Se você tem dúvidas ainda sobre o cálculo do seno e cosseno nas extremidades, dá uma olhadinha nessa figura que eu vou fazer agora. Então, é bem simples, tá?
É só olhar... Opa, difícil desenhar aqui. É só olhar... Meu Deus. Só olhar as coordenadas do número. Pega o ciclo trigonométrico, certo? Mal feito, porque aqui não tem jeito. Que ponto é esse? Abscissa 1, ordenada 0. Aqui, abscissa 0, ordenada 1. Aqui, abscissa menos 1, a ordenada 0. E aqui, a abscissa 0 e a ordenada menos 1. O cosseno é sempre a abscissa. Sempre a abscissa. Sempre a abscissa. Sempre a abscissa. Então, cosseno é o pretinho. E o seno é sempre a ordenada. 0, 1, 0, menos 1. Seno. O que significa isso? Por exemplo, qual que é o cosseno de 0? O cosseno de 0, você vem aqui, é 1. Qual que é o seno de 0? 0. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. A mesma coisa para o seno. Seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Ok? Então, não tem como errar. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aí. Vamos resolver um sisteminha que ele pede o seguinte. Exemplo. Determine a forma polar, ou seja, trigonométrica é a mesma coisa. Determine a forma polar dos números x e y, são dois números complexos que satisfazem o seguinte sistema linear. 2 vezes xi mais y é igual a menos 3 mais i. E x mais yi igual a menos 1. Ok? Então, como que a gente vai resolver essa pequena equação antes de escrever na forma trigonométrica? Eu vou manter a primeira equação, vou escrever em vermelho. Eu vou manter a primeira equação, 2xi mais y igual a menos 3 mais i. E na segunda, eu vou isolar o x. X igual menos 1 menos yi. Agora eu vou pegar esse x e vou substituir aqui. Ok? Então, substituindo 2 em 1, nós vamos ficar com 2 e eu vou colocar o i antes, vezes, abre parênteses, porque eu vou colocar o x no lugar, menos 1 menos yi, menos 1 menos yi, certo? Mais y igual menos 3 mais i. Daqui, menos 2i, certo? Menos 2y i ao quadrado,
mais y igual menos 3 mais i. Daqui, lembre-se que i ao quadrado é menos 1. Então, essa expressão aqui vai ficar mais 2y, certo? Com esse y, nós vamos ficar com 3y. 3y igual menos 3 mais, eu vou passar esse 2i para cá, vai ficar 3i. E aí, vou simplificar tudo por 3. O y igual menos 1 mais i. Menos 1 mais i. Certo? Mas o x era o que mesmo? X era igual a menos 1 menos yi. Substituindo menos 1 menos 1. Acabamos de encontrar que o y é, vou colocar o i primeiro, que o y é menos 1 mais i. Fazendo a continha, nós chegamos que o x é menos 1 mais i menos i ao quadrado, que é i. Por quê? I ao quadrado é menos 1. Com esse menos na frente vai ficar mais. Então, aqui vai ficar mais 1. Cancela com esse menos 1. Beleza? Ora, qual é a forma trigonométrica? Vou precisar de outro. Qual é a forma trigonométrica do x? Vou escrever aqui de novo. O x é i e o y é menos 1 mais i. O x está bem simples, porque o x está aqui, né? 1, né? Certo? A parte real é 0 e a parte imaginária é 1. Qual que é o ângulo aí? O ângulo aí, está dado, está de graça, é 90 graus. Então, x é igual, o módulo dele é 1 vezes cosseno de 90 mais i seno de 90. Achamos o primeiro. Aqui, o módulo de y é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz de 2. Em qual quadrante eu estou? Em qual quadrante nós estamos? Nesse caso aqui, o A é menos 1, negativo, e o B é 1, que é positivo. Estamos no segundo quadrante. Então, aqui é 180 menos alguma coisa, certo? O que nós temos? Cosseno de θ, A sobre o módulo, menos 1 sobre raiz de 2, racionalizando, menos raiz de 2 sobre 2. O seno de θ é 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Como nós estamos no segundo quadrante, qual que é o ângulo que nós estamos procurando? O ângulo, se eu olhar a tabela, raiz de 2 sobre 2 para o seno, raiz de 2 sobre 2 para o cosseno, é 45 graus, né? Então, aqui é 180 menos 45, que é 135 graus. Ou seja, o y é módulo raiz de 2 cosseno de 135 mais
I vezes o seno de 135 graus. Achamos os módulos, ou a forma trigonométrica dos dois números, ok? Então, essa é a nossa postagem número 4.